faz favor. Queria convidar para a mesa também a Kátia Bernadette. Quero enaltecer também a participação do Nobres Edis, vereadora Magali, vereador Nino, vereador Elson, vereador Douglas e vereador Ricardo. Sejam todos bem-vindos. Passo os trabalhos dessa reunião para a nossa proponente da mesa, a vereadora Salete. Vamos fazer uns critérios aqui. A Salete, como é a proponente, vai fazer as indagações delas, né, as perguntas dela depois para a Kátia. E assim que a Kátia responder, vocês anotem algum questionamento, alguma pergunta que vocês querem fazer, e a gente vai fazendo, levante a mão e a gente vai chamando o vereador para fazer a pergunta para referir da secretária. Salete, com a palavra. Boa tarde, presidente. Queria cumprimentar demais vereadores, vereadora Magali, nossa secretária Kátia Bichos, todas as nossas e os nossos diretores de creches, centro de escolas. Agradecer o empenho do presidente, bem como todos os vereadores, de estarem aqui hoje à tarde, quanto presidente da Comissão de Educação. Acreditei, senhoras secretárias, senhoras diretoras e diretores, acreditei ser oportuno essa reunião já há algum tempo atrás, haja visto algumas manifestações, né, que vinha tendo na tribuna, e que, obviamente, quando a manifestação vem à tribuna, ela, vamos dizer assim, ela evidencia o trabalho da forma positiva ou de forma negativa, né? E, com isso, a gente envolve muitas pessoas que eu tenho certeza absoluta que estão lutando para desempenhar o seu papel da melhor forma possível. E, enquanto uma das grandes responsáveis pelo setor de educação do município, acreditei ser bem conveniente a Câmara oportunizar esse momento, né? Às vezes a gente fica falando a varejo e a gente não chega a lugar nenhum, né, secretária? E às vezes até a dificuldade da secretária, a dificuldade de algum vereador no entendimento, a informação trucada que às vezes a população traz. Eu acho que é bem interessante para quando a gente usar a tribuna, a gente ter bastante convicção e ter o reforço, principalmente daqueles que estão no dia a dia no exercício das suas funções. Foi levantado já no mês de maio, junho, algumas questões, secretárias, senhoras e senhores, com relação a transporte escolar, às áreas de lazer, parques das crianças, enfim, inúmeras atividades que, obviamente, umas de total e direta responsabilidade da Secretaria de Educação, juntamente com os diretores. Outras também não somente de responsabilidade, vamos dizer assim, mas de desejo das APPs dessas entidades. Haja vista que a APP é uma entidade que fortalece a administração de uma unidade escolar. E é preciso a gente ter esse entendimento e também levar isso à população, a todos os vereadores. Enfim, acho que nós, enquanto vereadores, vocês, enquanto diretores, é bacana esse encontro e muitas dúvidas, Kátia, a gente pode tirar aqui. Às vezes falam lá do transporte escolar. O transporte escolar está isso ou aquilo. Mas a gente está sabendo que a secretária está fazendo transporte escolar terceirizado. Ela vai ter as explicações, porque viu a viabilidade de fazer terceirizado muito melhor, muito mais eficiente, às vezes até de fazer o próprio da prefeitura. Estão fazendo rifa para fazer o parque. É uma incumbência da APP, é importante, né? A secretária e vocês vão poder me corrigir.
mas acho importante esse esclarecimento e oportuna, então, essa reunião entre a gente. Então, eu vou citar, em primeiro momento, das questões do transporte escolar, né? Como é que está o transporte escolar, o que encontrou dificuldade, o porquê de fazer-se a licitação, né? E depois dessa questão das áreas, da inserção da APP enquanto uma colaboradora da administração pública. Senão, não tem porquê existir uma entidade dentro da escola se não for para, junto com a administração pública, ajudar a fomentar cada vez mais a educação. Então, vamos iniciar por isso, Kátia? Boa tarde. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente da Câmara, Ângelo, vereadora Salete, os vereadores aqui presentes, a Kátia, minha diretora de apoio, a todas as diretoras e diretor da Rede Municipal de Ensino. Primeiro, gostaria de agradecer muito a todas vocês pelo chamado, por nós estarmos aqui junto aos vereadores, para eles conhecerem um pouquinho cada um de vocês. Acho que depois a gente até pode se apresentar para que vocês conheçam, né? Acho que podemos fazer para que vocês conheçam a nossa rede, né? São 20, então acho que poderíamos começar aqui, cada uma levanta, diz somente seu nome, até para os vereadores conhecer vocês. E o local de trabalho, né? Onde está. Só um minutinho, passa só, me passa. Vai passando uma para outra. Boa tarde a todos. Meu nome é Marceline e eu estou na direção do Célia Lisboa, no Morro da Boa Vista. Na escola tem um total de 95 alunos hoje. Boa tarde, eu sou a Ana Monteiro, eu sou a diretora do Viegas, no Jardim Janaína. Hoje nós temos 710 alunos. Boa tarde, eu sou o Afonso Anderson, eu sou o diretor do CI Dona Lili, lá em Tijuquinhas. A gente atende 110 crianças. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou a Charlene, diretora da Escola Celina Dias, na bairro da Limeira, Três Riachos. E hoje nós contamos com 110 alunos. Boa tarde, meu nome é Karine, eu sou diretora do Roldão. Hoje em dia nós temos 370 alunos e o Roldão fica em Três Riachos. Boa tarde a todos, o meu nome é Lourdes. Eu sou diretora hoje do Olga de Andrade Borgonovo, no Bom Viver. Contamos lá a escola hoje com 412 alunos. Boa tarde, eu sou a Filomena, trabalho na Escola Donato, com 476 alunos hoje. Boa tarde, meu nome é Ana, trabalho na Centro de Educação Infantil Municipal Cecília Laíde de Carvalho Rosa. Hoje a gente atende 220 crianças, que fica localizado bem entre os bairros Jardim Janaína e Bom Viver. A rua da frente é bairro Bom Viver e a rua de trás é Jardim Janaína. Boa tarde, eu sou a Andressa, diretora do CI Janaína, que atende 243 crianças. Boa tarde, eu sou Maria Angélica, eu sou diretora do CI Professora Maria de Lourdes Galiani, no Jardim Carolina. E hoje nós atendemos 156 crianças. Boa tarde, meu nome é Vânia, trabalho no CI São Tomás de Aquino. Hoje, o menor da rede, contamos com 52 crianças. Boa tarde, meu nome é Oscarina. Eu sou diretora do Centro de Educação Infantil Dona Paulina, que se localiza no bairro Universitário, subida do Morro da Boa Vista. Nós atendemos atualmente 120 crianças. Boa tarde, eu sou Marli. Estou como gestora do Centro de Educação Infantil Lar Feliz, bairro Bom Viver, e atendemos hoje 134 crianças. Boa tarde, meu nome é Kátia, eu estou na escola Ruth Faria dos Reis. A gente tem 180 crianças. Boa tarde, meu nome é Bruna, sou gestora do CI Dona Virgínia, fica no Prado e atende atualmente 270 crianças.
Boa tarde, eu sou a Elisandra, vim representando a diretora Mônica, que está afastada por motivo de doença, e vim representando o CI Professora Páscoa, no Carandaí, hoje Rio Caveiras, né? E lá a gente atende em torno de 190 crianças. Boa tarde, meu nome é Mariana, e eu sou diretora do CI Algodão Doce, que fica aqui no centro de Biguaçu. Boa tarde, eu sou a Sandra, sou diretora do Recanto Feliz, aproximadamente 253 crianças. Fiquem nos fundos de Biguaçu. Obrigada. Boa tarde, eu sou a Adriana, sou diretora do CI Dona Dorvalina. Hoje nós estamos com 211 crianças, ali no Jardim Marco Antônio. Bom viver. Boa tarde, meu nome é Fernanda, sou diretora do CI Lindóia e a gente atende aproximadamente umas 400 crianças. Obrigado. A Cátia fazer as suas explanações. A vereadora Salete me permitiu, vou fazer um panorama da educação como um todo. Bem, nós temos hoje 4.498 crianças atendidas. É uma rede grande de 13 creches e 7 escolas. Nós diariamente servimos em torno de 7.500 refeições. Nós temos hoje 910 funcionários, servidores nessa pasta. A nossa folha está em torno de 1.200.000, é grande. O nosso transporte escolar e a nossa alimentação escolar está em torno de 2 milhões cada uma. Então, é uma secretaria que tem uma demanda muito grande e estamos num ano onde a gente tem que fazer muito com pouco. Para nós fazermos muito com pouco, nós temos algumas fontes de renda. As escolas recebem o PDDE, que vem via o censo escolar, de acordo com o número de alunos, tem um total que elas recebem. Em 2 vezes, não é? 2 parcelas, elas receberam uma e até agora a segunda parcela não veio ainda, né? E a gente acredita que esse ano não venha, né? Em função de todos os cortes do governo. Fora isso, nós temos as APPs das escolas, que as crianças contribuem voluntariamente, que não existe aqui nenhuma obrigatoriedade, até porque a gente leva muito em conta a necessidade de cada família. Uma outra fonte de renda que nós temos é quando nós fizemos os nossos bingos, as nossas festas, onde muitas vezes vocês são convidados e nos ajudam a fazer o nosso trabalho. Já existe um estudo onde as escolas públicas também vão começar a cobrar suas mensalidades. Não sabemos se isso vai passar, mas existe esse estudo. Por quê? Porque hoje em dia é muito dispendioso para manter uma pasta tão grande como essa e às vezes com pouco recurso. Mesmo diante de tudo isso, a gente precisa enaltecer o trabalho que é feito nas unidades escolares, que por intermédio desse trabalho, PDDE, APP e festas que as nossas diretoras e diretor fazem, garantem, às vezes, muitas coisas das quais eles sentem necessidade lá. Por exemplo, um parque. Nem tudo precisa vir da Secretaria da Educação. Nem tudo. Por quê? Porque a comunidade como um todo ela precisa também se sentir pertencer àquele local. Mutirões são feitos nas unidades de pinturas de muro, de pinturas alegres que os professores de educação física fazem, de reformas de parque, mas isso também é uma forma que a gente tem de estreitar laços com as nossas famílias. Porque o que acontece muito hoje tanto nas escolas como nos centros de educação infantil, às vezes passa um ano inteiro e a gente não conhece os pais das crianças, que eles nunca vêm lá. Nunca. Sempre alguém diferente. E as nossas famílias também hoje são estruturadas de forma diferente. Nas escolas ainda, muitas vezes, é muito mais agravante. Quando o pai vai fazer a matrícula, ele não sabe em que ano vai matricular o filho, porque ele nunca foi lá para saber. Ele nunca foi lá buscar um boletim. Nunca foi buscar um boletim. E, às vezes, ainda fica chateado quando o filho não passa. Só que o que acontece? Como a gente falou, nós temos uma diversidade muito grande, onde precisamos contar com parcerias de gente fazendo palestras sobre droga,
que isso é uma coisa que entra nas escolas de uma forma, como eu vou dizer, camuflada. Por quê? Porque nós temos muitos pais usuários, muitas mães que se prostituem, muitas crianças abandonadas nas escolas, cabendo a nós, escola, muitas vezes fazer o papel de mãe, de psicólogo, de alguém que vai atrás de vários recursos que às vezes a criança precisa e muitas vezes aquilo que o professor precisa fazer, que é estar ali passando conhecimento, fazendo uma parte que a gente já pensa que deveria vir de casa, não fazem, muitas vezes não fazem. Cabendo então à escola todo esse papel, sem contar problemas que existem, vereadora, no entorno das escolas, de facções de tráfico, de diretoras que, se vocês pegarem cada uma individualmente, cada uma conhece quem é o mandante do seu lugar lá. Todas elas são amigas deles, porque se elas não forem, elas não conseguem trabalhar. Porque os filhos dessas pessoas estão lá nas nossas unidades escolares. Então, a gente faz essas coisas. A gente faz bingo, a gente faz rifas, a gente faz muita coisa. E muitas coisas os professores colaboram. Muito, não é? Muitas cestas são feitas pelos professores. Por quê? Porque a gente precisa pensar em prol de todos. Que a gente não consegue dar conta de tudo, a gente não consegue dar conta de tudo. É igual na casa da gente. Se a gente não pode comer bife, a gente vai comer ovo. Não é verdade? Mas a gente tem que procurar ser o mais criativo possível para a gente conseguir vencer. E eu posso dizer uma coisa assim para vocês, muito agradecida a eles que estão aqui hoje, porque se não fosse por eles, a gente não tinha conseguido. A gente não tinha conseguido. Os nossos diretores, eles têm hora para chegar de manhã, mas é muito difícil eles terem hora para ir embora no final do dia. Porque muitas coisas acontecem no dia a dia de uma escola. E de uma creche também, que não é fácil, não é? A gente lida com assuntos diversos, com coisas que até transcendem aquilo que é da própria escola. Nós, enquanto secretaria, nós já fizemos, sim, muitos avanços em muitas coisas. Fizemos investimentos, sim, conseguimos que as escolas tivessem uma manutenção, não de acordo com como a gente gostaria, mas elas estão tendo, agora que estão, graças a Deus, chegando todas as nossas licitações, todos os materiais que as escolas necessitam, tudo isso, nosso uniforme já foi licitado, enfim, agora a gente vai começar a caminhar. Nós tivemos o azar também do concurso, das pessoas terem muito tempo para se apresentar, dificultando muito o nosso dia a dia na escola, mas tudo isso não repercutiu tanto, por quê? Porque nós tínhamos os diretores lá que, com certeza, ficaram muitos dias em sala de aula, dando aula, que se for perguntar para eles, não tem nenhum aqui que não ficou mais de uma semana em sala de aula, que esse também é um papel que a gente sabe que não é deles, mas que a gente faz porque a gente quer ver as coisas caminhar. Se a gente começar a caminhar, se a gente começar a andar, passear pelas nossas unidades escolares, vindo lá do Celina Dias, Roldão, Virgínia, Donato, Lili, Lindóia, Paulina, Célia, São Tomás, Recanto, Lar Feliz, Olga, Páscoa, Viegas, Lindóia, Ruth, esqueci alguém? Algodão, Cecília. Se nós virmos em cada uma delas foram feitas algumas coisas, por nós e por elas. Tudo o que a gente fez foi aquilo que estava ao nosso alcance fazer. Se a gente não fez mais ainda, é porque não foi possível. Mas que agora, que nós já temos, sim, organizado para o próximo ano, muitas coisas temos. E nós intitulamos lá na Secretaria da Educação um projeto que, no começo, eu confesso a vocês que eu fiquei muito temerosa. Muito temerosa, porque quando vem alguma coisa de uma outra pessoa que a gente não sabe o que vem, a gente fica temerosa. Nós fizemos o seguinte projeto: você fala, eu escuto e juntos decidimos. A cada final de bimestre vem 2 representantes de cada unidade escolar e eles trazem das suas unidades o que está dificultando a sua prática, mas eles trazem também sugestões. E confesso para vocês que o nosso primeiro encontro foi um encontro muito produtivo. Por quê? Porque eles trouxeram tudo o que eles precisavam e que eles achavam que a unidade deles tinha
e precisava que a gente interagisse. Mas eles trouxeram uma outra coisa também. Além deles serem muito respeitosos conosco, eles trouxeram sugestões. Sugestões das quais muitas foram incorporadas. Nós fizemos muitas atas dos nossos encontros e agora, no final desse mês, vamos ter novamente a segunda edição desse projeto, onde a gente ouve Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 e Ensino Fundamental 2. Nós vamos ter que dar retorno para eles daquilo que eles pediram e vamos dizer para eles por que nós não fizemos, quando nós vamos fazer e por que não foi feito. Então, a gente assumiu, diante das nossas unidades escolares, um compromisso muito sério. Só que a gente disse para eles o seguinte: isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. E nós tivemos o privilégio nesse dia que uma das diretoras estava presente, que é a Ana, e ela pôde vivenciar aquele momento. Como primeira experiência, que eu não vi nenhuma experiência como essa em nenhuma rede, eu achei que foi muito válida, porque mostra para a gente aonde a gente está errando e aonde a gente precisa acertar. Que todos gostariam de muito mais reformas nas escolas, que todos gostariam de muito mais tecnologia na escola, que todos gostariam de muitas coisas, a gente sabe. Mas as sugestões que eles trouxeram, que às vezes a gente não enxerga porque está tão focado numa coisa muito grandiosa, foi muito importante para a nossa prática. Isso fez com que a gente conseguisse organizar o próximo ano, que a gente tem certeza absoluta que vão vir muitas novidades bacanas por aí, das quais, algumas das novidades, nós vamos precisar de vocês. Mas nós vamos chamá-los na medida que as coisas vão acontecendo. Então, nós pegamos um ano tumultuado, mas eu acredito que, se eu for fazer um balanço hoje desse tempo, do primeiro dia até na data de hoje, a gente avançou em muitas coisas, que isso só foi possível porque a gente contou com eles, que estão aqui presentes, porque muita coisa perpassa pelo dinheiro, que a gente sabe, né? Mas muita coisa também perpassa pela criatividade. Eu posso dizer para vocês que eu me sinto hoje feliz. Me sinto hoje feliz porque eu posso olhar para trás e pensar assim: eu fiz o meu melhor. E eu posso olhar para trás e dizer por eles que eles também estão fazendo o seu melhor. Muitas pessoas, às vezes, criticam muitas coisas que a Secretaria não faz, que não deixa de fazer. Mas o dia a dia da Secretaria da Educação é um dia tumultuadíssimo. Eu posso dizer para vocês que, às vezes, eu chego na Secretaria, ali embaixo eu levo quase 1 hora para chegar na sala, de coisas que vão acontecendo. Se a gente pegar o transporte escolar, hoje nós já conseguimos terceirizar mais 6 rotas, e a nossa intenção é ir tirando todos os ônibus velhos e ir terceirizando até que a gente consiga fazer um transporte top. A gente está caminhando para isso, a gente vai conseguir. A gente está querendo informatizar tudo de uma forma que, quando a criança faça a matrícula lá na escola, a gente já saiba aqui se ela tem direito ao transporte escolar ou não. Nós estamos organizando as nossas leis do transporte escolar, que hoje a gente segue a lei do Estado. Nós temos uma merenda escolar muito boa, muito riquíssima. É só vocês pegarem o nosso cardápio para ver qual a diversidade que a gente tem de alimento. Nós temos um núcleo ali na Secretaria da Educação, onde nós temos 2 psicólogas, 2 psicopedagogas, uma fono e um centro de educação especial, onde a gente encaminha as crianças com maior dificuldade. Nós contamos também muito com o apoio da Secretaria de Saúde, quando a gente precisa, com a assistência social. Então, tudo que depende da gente, que a gente pode fazer, a gente faz. E a gente conta com vocês também. Eu posso dar um bom exemplo aqui do vereador Elcio, que ajuda muito lá no Roldão, ajuda muito lá na Santo Tomás, e outros vereadores que, de alguma forma, eu falei dele, porque eu me lembro, estou aqui, está na minha memória aqui uma foto deles fazendo um parquinho, colocando lá, e isso é muito importante, né? Muito importante que vocês participem conosco desse momento, que vocês estejam nas nossas escolas, sim, que vocês nos ajudem, sim, por que não? Por que não? A gente precisa unir forças. Se cada um aqui tem alguma coisa que pode doar,
Não precisa ser dinheiro, mas pode, eu sei falar sobre tal coisa. Aquela comunidade precisa ouvir isso. Vamos organizar. Vamos pegar, eu preciso falar de saúde sobre determinada coisa, porque a gente precisa pensar na gravidez, com essas meninadas tão jovens, né? Ou a gente pode falar alguma coisa de direito, sobre família, a gente pode falar sobre agricultura, enfim, qualquer assunto. Toda ajuda é bem-vinda. Então, eu acho que, especificamente, que eu posso dizer para vocês é isso, que a gente trabalha bastante, a gente tenta fazer o nosso melhor. Sempre que vocês nos solicitam alguma coisa, nós estamos aqui. Quando vocês precisam ser atendidos por nós atendemos, a gente tenta fazer o nosso melhor. Enfim, gente, eu não sei se eu respondi, vereadora Salete, se eu preciso falar. Posso dizer também que a gente também tem muita parceria com a CCTU, né? Em várias coisas que a gente faz junto, até porque a gente trabalha com crianças, o esporte está dentro da escola, a gente precisa fazer mais coisas aos sábados que a gente tem que estar pensando, até para a gente diminuir um pouco essa questão de droga, de criminalidade, que está tão perto da gente, a gente acha que não está, né? Há uma semana a gente viveu uma experiência muito, muito triste, que acho que vocês devem ter sabido, lá da nossa criança do Dorvalina, que o pai assassinou a mãe na frente da criança, e isso é uma coisa que está muito dentro das nossas unidades escolares, muita questão de violência, de droga, como eu já falei para vocês, e são coisas que a gente lida no dia a dia. E com todas essas coisas a gente vai buscando parceiros. Se a gente vê a televisão hoje, a gente vai ver o amigo da escola, o voluntário da escola, o Criança Esperança, o que todo mundo está fazendo? O que todo mundo está fazendo? Não está tentando, por intermédio da educação, mudar essas questões que a gente vê ainda que são tão ruins e que precisam tanto do nosso olhar? Então, a gente une forças. E se o meu vizinho aqui pode me ajudar nisso, que bom que ele pode me ajudar nisso. Vamos pedir para ele que ele nos ajude, sim, porque ele vai estar fazendo algo muito bacana, que é pela educação e pelas nossas crianças. Porque amanhã eles vão estar aqui, né? Eles vão estar aqui, vão estar comandando a nossa cidade, quem sabe o nosso país, a gente não sabe, né? Então, quanto mais nós pudermos unir forças, será bem-vindo. É importante, uma das questões muito cobradas aqui na Câmara, e por isso a gente até tentava explicar na tribuna, né, mas essa é a hora oportuna de estarmos relatando, secretária, é a questão assim, às vezes nem para a população, nem para alguns vereadores, chega o entendimento de uma atitude administrativa em transformar, em terceirizar, por exemplo, o trabalho do transporte escolar. Enfim, depois a experiência do secretário vai ver, vai conseguir avaliar. Eu acho oportuno, nesse momento, Vossa Excelência justificar. A gente tem encontrado bastante pergunta com relação a isso, algumas críticas, né? Não adquirimos mais ônibus, mas acho que é chegado o momento assim de explicitar à população, através dos vereadores, o motivo pelo qual a administração pública, através da Secretaria de Educação, considerou mais viável e muito mais eficiente a terceirização do transporte escolar do município. Bem, nós temos muitas crianças, muitas que precisam de transporte. A gente não consegue atender todo mundo, porque se a gente for atender todo mundo todos os dias, é a mesma coisa que creche, né? Todos os dias a gente tem crianças novas nascendo. Todos os dias a gente vê condomínios sendo feitos, todos os dias a gente vê aberturas para que se precise disso. Por que a gente terceirizou algumas rotas? Porque a gente não tinha ônibus suficiente para isso, porque a gente precisava tirar alguns ônibus de linha. Por que precisamos tirar? Porque eles estão ficando velhos, né? E quando a gente terceiriza, a gente
não tem essa questão da manutenção desse ônibus terceirizado. Que isso, de alguma forma, né, ele vai nos ajudar na questão do dinheiro, que fica sendo mais barato. A intenção é tirar mais ônibus, os nossos ônibus que estão mais velhos. Por quê? Porque ele também vai ficando mais barato para nós terceirizar. O que a gente identificou no começo do ano, que a gente escutou tanto burburinho em relação ao nosso transporte escolar? Nós fomos até a Secretaria do Estado ver com eles como é que funciona o transporte escolar deles. Como que eles têm essa triagem em relação ao transporte escolar? Eles têm que estar morando 3 quilômetros longe da escola para eles terem direito ao transporte escolar. Mas ele mora lá no Bom Viver. A escola dele tem que ser o Olga Borgonovo. Então, ele chega lá na secretaria da escola, faz uma matrícula e diz, olha, eu moro na rua tal. Se nessa rua que ele está, ele tem direito, ele está longe da escola 3 quilômetros, ele vai ter o transporte escolar. E a matrícula dele tem que ser naquela escola que está próximo. Por exemplo, se ele quisesse estudar numa escola daqui no Célia Lisboa, morando no Bom Viver, não tem direito ao transporte escolar, porque ele tem que estar dentro do zoneamento da própria escola. Bem, aí a gente foi lá ver. Aí tinha uma conta que não batia, porque nós tinha tanta gente no nosso transporte escolar. Tá, mas se vocês têm esse número, por que nós temos tantas pessoas no nosso transporte escolar? O que a gente descobriu? A turma do caroneiro, que eram quase 500, não era isso? Quase 500 caroneiros no nosso transporte escolar. Mas esses caroneiros morando numa distância de 1 quilômetro, menos de 1 quilômetro, aquelas crianças que iam, no começo, pegando carona até que alguém dissesse, agora não dá mais, porque a gente vai arrumar o nosso transporte escolar. E é o que a gente está fazendo de uma forma organizada, todo mundo com carteirinha, a gente sabendo onde a criança mora. A gente tem um mapa agora para respeitar o zoneamento dela, porque se a gente não fizer isso, a gente não dá conta. Todos os dias a gente vai colocar mais ônibus e ainda assim a gente não vai dar conta. Quando a gente colocou o nosso terceirizado, foi para melhorar o nosso serviço. Então, nas rotas, que são rotas onde exige mais do nosso ônibus, a gente coloca o terceirizado. Na rota, onde é uma rota mais tranquila, nós vamos colocar os nossos ônibus, que é uma questão de manutenção, que é uma manutenção menor, né? A nossa manutenção de ônibus é uma manutenção muito cara, nós já gastamos mais de 300 mil até agora. Então, a gente tem que começar a pensar em soluções para resolver esse problema. Ok, obrigado, Kátia. Com a palavra é a vereadora Magali. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, Cátias, né? Sejam muito bem-vindas, aos diretores, muito bem-vindos a essa Casa Legislativa. Eu começo as minhas falações com alguns questionamentos. Na verdade, primeiramente, Kátia, para me colocar à disposição, eu já fiz isso em outro momento, quando a Márcia era secretária, a minha formação é enfermeira. Eu, inclusive, tenho algumas escolas da rede estadual que eu ministro palestras sobre DST-AIDS e gravidez na adolescência. Na quinta-feira eu tenho uma palestra no Maria da Glória, na próxima terça-feira com uma turma diferente. Eu já fiz isso dentro do projeto da Câmara Mirim, que a época que a Márcia coordenava o projeto. Então, me coloquei à disposição. Desculpa, eu não passei essa informação para ti quando tu voltou à Secretaria da Educação, mas é um trabalho que eu gosto muito de fazer, tenho um enorme prazer, porque eu sei a dificuldade que esses adolescentes enfrentam na falta, às vezes, de conhecimento, em alguns casos, né? Na falta de conversa dentro de casa com a família, principalmente quando se fala de sexualidade, doença sexualmente transmissível, quando se leva para esse caminho da sexualidade, o pai e a mãe têm um certo receio, ainda não se conversa sobre isso, né? Então, é um assunto que eu costumo muito abordar e tenho o prazer de abordar isso com os adolescentes e me coloco à disposição. Eu sei que para os CIs é um tema ainda que não é o que vocês esperam, mas, se for preciso, eu posso apontar alguns profissionais que têm um conhecimento maior na área da pediatria para também fazer algum trabalho voltado para os CIs, se for o interesse e a necessidade de vocês. Eu me coloco à disposição para fazer esse levantamento.
como a Salete falou, realmente existem vários levantamentos, né, dentro da Casa Legislativa em função da educação. É a pasta que nós estamos discutindo. Eu acho que em todas as áreas, todos os dias nós temos questionamentos e cobrança da comunidade. A gente também elogia quando tem de elogiar, eu acho que é válido, né? E eu passei há um tempo atrás uma demanda para a vereadora Salete, porque eu costumo respeitar as comissões de dentro da Casa Legislativa, e a Salete é presidente da Comissão de Educação. Eu recebi um questionamento de uma munícipe da Praia João Rosa, referente ao Lindóia, de manutenção, que a escola estava passando por um problema de manutenção bastante precário nas calçadas, no pátio, em algumas salas. Inclusive, encaminhei uma indicação para a Secretaria da Educação e, paralelo a isso, solicitei a Salete que convocasse a Comissão de Educação para fazer essa vistoria. Então, eu deixo aqui novamente ressaltado, aproveito que o diretor está aqui, para ver se realmente houve essa visita, se foi feita essa avaliação, se não, se possível fazer essa avaliação, porque à época foi mais de um morador que me procurou, falando das dificuldades que o CEIS encontrava por conta da falta de manutenção. Eu também tenho um projeto, Kátia, que eu já estou para ir te visitar há bastante tempo, mas não consegui me organizar. Tem um projeto nessa casa que foi aprovado por mim, foi aprovado pelos vereadores, de minha autoria. Em 2014, é um projeto de educação e saúde, ele dando prioridade aos alunos da rede municipal, nos atendimentos para diagnóstico de dislexia e autismo. A gente sabe da dificuldade que essas crianças têm de acompanhamento dentro da sala de aula, né, sem o diagnóstico, sem o tratamento, a dificuldade no aprendizado. Então, esse projeto já está aprovado e eu gostaria de ter sentado contigo antes para ver se isso está funcionando mesmo, se nós podemos fazer um trabalho nas escolas com os professores, para que os professores apontem esses casos e para que a Educa tenha essa parceria com a Secretaria de Saúde para priorizar esses diagnósticos e tratamentos. Se depois tu puderes me dar uma posição dessa ponte, se está acontecendo essa parceria, eu quero também me colocar à disposição para ajudar nesse sentido. E eu não posso deixar aqui de parabenizar a Charlene, a diretora do Celina. A comunidade da Limeira é uma comunidade que eu estou muito presente, né? Fundos também, eu moro nos fundos. O Recanto e a Páscoa são unidades que a gente acaba, por ser uma comunidade maior, a gente acaba caminhando meio que sozinho, né? Assim, a Secretaria da Educação também está sempre presente. A gente vê que não é diferente do Lindóia, mas o Lindóia eu tenho um carinho, o Celina eu tenho um carinho especial por aquela comunidade. E eu estive na comunidade no final de semana, então só elogios à tua gestão. Realmente a unidade escolar está belíssima, né? Uma manutenção, a gente vê que é uma manutenção preventiva. A APP lá e a comunidade é muito atuante, então eles fazem um trabalho maravilhoso lá. Eu tenho certeza que eles são teus parceiros, então eu não poderia deixar de registrar. Eu ia registrar isso na tribuna hoje, porque eu estou entrando com uma indicação, Kátia, solicitando melhoria na rede elétrica daquela unidade escolar, porque a APP e a comunidade eles estão se organizando com um bingo para adquirir os ar-condicionado, né, para a escola. Então, veio já a preocupação de a instalação elétrica não suportar a instalação desses ar. Então, eu entro com essa indicação hoje. Eu ia mencionar o teu nome na tribuna e estou aqui diante a ti, te parabenizando e agradecendo pelo que estás fazendo àquela comunidade. Eu também vou ressaltar mais uma vez a necessidade daquela escola, daquela comunidade ter uma quadra escolar, né? Nós tivemos a oportunidade no teu outro período que estivesse à frente da Secretaria da Educação. Sei do teu empenho de ter elaborado o projeto, ter encaminhado, a verba ter sido disponibilizada para o município. Infelizmente, o município deixou a verba
perdeu o prazo e não aproveitou esse recurso. Eu estou avaliando novamente a possibilidade de conseguir uma emenda, mas aí eu preciso de garantias que realmente o município não vai perder novamente esse recurso para fazermos lá a quadra para aquela comunidade que tanto precisa. E junto a isso, Cátia, eu também tenho um pedido de ampliação daquela escola, né? De implantação do ensino fundamental, porque nós sabemos da dificuldade que o Roldão enfrenta em atender toda aquela demanda que se encontra lá hoje, com uma estrutura que merece uma reforma, né? Merece uma ampliação. Nós sabemos da dificuldade que o Roldão enfrenta. Acredito que pela demanda mesmo, né, que se encontra ali naquele local. Então, reavaliação dessa reestruturação do Celina, ampliação desse espaço para a implantação do ensino fundamental. Eu tenho outros 2 pedidos bastante importantes também, que é a implantação ou a transferência dos cursos profissionalizantes para aquele espaço da Univale, que é do Jardim Carandaí, que é um espaço que está hoje ocioso, que o município pode usufruir, é uma comunidade que precisa bastante, é uma comunidade de grande demanda. E nós precisamos ampliar esses cursos de profissionalizantes, tendo em vista a dificuldade de emprego, as pessoas com dificuldade de renda. Eu acredito que esse trabalho, né, esses cursos profissionalizantes, vão abrir a oportunidade para essas pessoas se inserirem novamente no mercado de trabalho. E a possibilidade de inserir o EJA também no interior, e uma turma do EJA na Univale. Tem bastante pessoas interessadas daquelas comunidades, né, que poderia ali atender o Janaína, poderia atender Jardim Carandaí, Rio Caveiras, Fundos, Bela Vista. Eu acredito que uma turma do EJA ali teria um grande sucesso, como tem hoje no Prado. E, para encerrar, só falando em cima da tua fala, né, eu fiquei assustada quando tu falastes que estuda-se a possibilidade de uma cobrança de mensalidade para o ensino. Não, eu entendi. Eu fico muito preocupada porque hoje a gente já encontra ainda, numa proporção menor, mas ainda encontra pessoas que não frequentam a escola, que a gente tem que estar educando o pai e a mãe, né, da importância do filho estar na escola. E sabemos que, se vier essa mensalidade, daí é que nós vamos ter um número muito maior de alunos sem frequentar a escola, né? Eu acho que o governo federal é que tem que reavaliar os conceitos deles e pensar um pouquinho mais no município, que somos nós que mandamos dinheiro para eles e não retorna. E os nossos impostos, ele é um dos mais altos do mundo. Então, e os impostos que nós pagamos, que são altíssimos, também é para uma educação de qualidade, né? Então, acho que nós temos que começar uma mobilização já, para não deixar isso nem sair da mente de quem está pensando, para não correr o risco de chegar no papel. Quero te agradecer a todos e me colocar mais uma vez à disposição. Vereadora Magali, a nossa preocupação é igual à sua. Nós queremos ver, sim, a educação crescer, nós queremos oferecer mais cursos profissionalizantes, nós queremos abrir mais turmas de EJA. A gente acabou de abrir uma lá do Jardim Carolina, que agora a gente traz, são 46 que vêm para estudar aqui no Donato, mas a gente quer abrir mais turmas de EJA. Só que quando a gente pensa em todas as coisas que precisa de dinheiro, a gente tem que fazer um planejamento. Então, a gente se junta, vimos qual é a nossa necessidade maior e fizemos esse nosso planejamento. Muitas coisas nós planejamos para o próximo ano, porque daí eles já são incluídos no nosso orçamento. Então, muitas dessas que você falou já estão dentro do nosso orçamento. Em relação à quadra do Celina, nós lutamos bastante, está lembrada? Foi no finalzinho do ano 2014, mas daí eu saí e aí, enfim, não aconteceu a quadra. A gente foi atrás, né, você trouxe uma emenda, né, e a gente trabalhou bastante em relação a isso.
Hoje em dia a gente tem mais unidades que precisam de quadras, que a gente está correndo atrás de tudo isso, mas hoje a nossa necessidade maior é de melhorar as estruturas das unidades escolares, muito, melhorar e muito. Então, a gente está muito focado nisso, nesse momento, porque é necessário. É necessário fazer. É necessário mexer na questão da luz de todas elas, né, da parte elétrica delas, que a gente vai fazer aos poucos. Porque quando a gente pensa em mexer, não é uma, né, são 20. São 20 algumas. 20 acho que até posso dizer 19, porque o Cecília é a mais novinha, e lá as coisas, é aquela creche grande, bonita, não sei se todos vocês tiveram a oportunidade de conhecer. Então, lá a gente não tem tanta necessidade. Mas nós temos uma luta grande agora com o Olga Borgonovo, da qual a gente precisa concluir. Foi feito um impacto de vizinhança com a empresa e ainda a gente não conseguiu chegar num denominador comum, mas a gente vai conseguir chegar, a gente está correndo atrás disso e a nossa intenção é atender todo mundo, é fazer o nosso melhor. Em relação a pagar a mensalidade, não, isso não é uma ideia minha, né? Eu acho que a gente precisa de criança na escola, com certeza, né? Quem sabe um dia a gente vai ter criança no período integral na escola, quando eu digo criança de 6 para cima, que é onde eles têm mais contato com drogas, onde eles têm mais contato com várias coisas que não são bacanas. Para isso a gente está pensando em projetos aos sábados à tarde nas unidades escolares, até para que elas entendam que lá é um lugar bacana, que lá é um bom lugar para se estar. Então, toda essa preocupação a gente já está tendo. Nós vamos fazer algumas coisas, vamos fazer, mas, como eu falei, tudo depende de um orçamento que a gente vai fazendo a longo prazo. Curto, médio e longo prazo. Então, se eu tiver a oportunidade de ficar 4 anos, né, então eu vou ter um tempo bom pela frente para fazer, porque, como fui uma secretária eleita, né, eu espero que toda a rede me avalie bem. Na primeira avaliação que eu sofri, eu espero que eles me avaliem bem, que eu possa continuar e que eu possa continuar os projetos que a gente tem em mente. Eu quero muito, muito vir aqui para vocês dizerem para a gente, pô, olha só que bacana, quanta coisa bacana a Rede Municipal de Ensino está fazendo. Fora aquilo que todas elas já fazem, que se vocês acompanham o Face, agora a Secretaria da Educação tem também, da qual nós vamos convidar vocês para participar. Vocês veem o quanta coisa bacana a nossa rede tem. A gente vê muita propaganda de televisão, de escolas de fora, que fazem isso, fazem aquilo, e a nossa rede faz tudo aquilo que está lá. Só que a gente não estava falando muito, mas a gente vai falar mais. Já vamos aproveitar a oportunidade de convidá-los para sábado agora. Nós vamos estar, a educação vai à praça, nós vamos estar mostrando tudo que a nossa rede faz. Além disso, vamos ter apresentações culturais. Então, muitas coisas nós fazemos, e nós queremos fazer muitas coisas estruturais também. Eu quero, com certeza, vir aqui dar muitas boas notícias. E a gente vai conseguir chegar lá nisso também. Obrigado. Quero destacar também a presença do vereador Ney Cunha. Com a palavra, vereador Nino. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, as Cátias, né? E todos os diretores, diretoras dos CIs, das escolas municipais, nossos colegas vereadores. Cátia, eu gostaria, segundo a gente, a administração, ela passa por umas certas dificuldades, não só na educação, mas praticamente em toda a secretaria. E ontem, essa casa aprovou ontem, com voto contrário de 5 vereadores, uma dotação e suplementação de 7.882.000, e ali a educação perdeu 535.000. Se nós temos todas as dificuldades, essas explanações, senhor presidente, e nós vamos trazer aqui outros secretários, para que antes de uma dotação e suplementação dessa, o secretário tem que vir aqui esclarecer para nós. Os vereadores que votaram contra ontem, nós não votamos contra a dotação, senhor presidente. Nós votamos por causa de falta de informações a essa Casa Legislativa. E o governo só conseguiu passar o projeto porque tinha maioria. Porque se está no 7-7, o projeto talvez não tinha passado. Como a educação, é um questionamento meu, e são requerimentos de vereadores que representam o povo nessa casa,
que nada mais é 15 vereadores representando 70 mil habitantes. E desses 70 mil, 45 mil são eleitores que votaram em nós. Um pouco mais, um pouco menos, e não é por menos que a gente tem, aqui tem vereador, tem 4 mandatos, outro tem 5, outro tem 2, outro tem 3, outro tem nos primeiros mandatos. Né? Então, nós somos vereadores. E essa casa, quando ela faz um requerimento, quando o vereador entra com um requerimento solicitando informações, ele quer informações porque alguém solicitou para ele. E eu tenho requerimento desde 2014, que não são respondidas pelo Executivo em várias secretarias. Em várias. E eu questionei, e estou entrando agora com habeas data, que é um processo jurídico, e depois com mandato de segurança, para fazer com que o Executivo responda. Eu tenho um requerimento na educação, Cátia, que foi feito em talvez maio, junho, talvez meio de junho, antes do recesso, informações que chegou aqui agora, que você me passou, sobre o transporte escolar. Não foi respondido e eu não recebi, senão a casa teria me passado. Não chegou para nós ainda. Tá? Sobre o transporte escolar. Quantos ônibus tem no município? Do município. Quantos ônibus são da frota e quantos ônibus... Não, só na minha colocação. Sua pergunta. Sim. Eu acho que eu ia falar isso, porque eu vou questionar depois. Então, são questionamento meu. Por quê? Porque eu vejo que o transporte escolar, aqui está sendo tirado dotação da Secretaria da Educação, e ontem eu fui para a tribuna discutir, por exemplo, aquisição de veículo para transporte escolar, tinha 60 mil, retiraram. Não vai ter mais. Manutenção do transporte escolar do ensino fundamental, mais 100 mil para manutenção. O que é manutenção? Conserto dos ônibus. Certo? Consertar os ônibus. Aí também tiraram mais 100 mil. Então, só aqui tiraram 160. Aí estão pagando, aí eu perguntei quanto é que foi a licitação, parece que está nesse meu questionamento, que é para a gente saber, para quando chegar um projeto dessa natureza, eu vou saber questionar, gente. Eu aqui represento o povo, não é o Nino que é que não, gente. Eu aqui represento, e se alguém me... hoje, as 2 pessoas me solicitaram o número desse projeto e as pessoas que votaram. Acabei de informar pela rede social. Eu vou informar, foi tanto vereador, passou... É questionamento da comunidade. Então, assim, eu estou falando agora da educação. Aí depois nós temos uma retirada aqui, Cátia, olha aqui, manutenção do ensino infantil creche. 1.640.000 tirando das creches. Das creches aqui, manutenção do ensino infantil creche. Então, nós estamos brigando por tanta coisa na creche. Nós brigamos por manutenção da creche, nós brigamos por melhoria na creche, nós queremos mais creche. Eu tenho um questionamento também aqui, por que da creche do Vendaval não saiu? Por que a creche da Saudade não saiu? Por que a creche do Saveiro não saiu? Questionamento meu também, não recebi resposta. Então, aí quando eu vejo que os meus questionamentos não são respondidos, e eu vejo que o Executivo está tirando da educação, poxa, ou vocês vão ter o vereador para brigar a favor da educação, pedindo uma educação de qualidade, ou nós vamos questionar aqui e não receber. Ontem nós fomos bajulados por 7 vereadores desta casa, porque nós votamos contra e queremos informação. Não podemos. Nós aqui somos vereadores. Eu não estou me representando aqui. Ao Nino se elegeu vereador, não. Eu represento uma comunidade. Eu represento um número X de eleitores. Então, Cátia, eu gostaria, quando tivesse projeto dessa natureza, que está vindo aqui, que é o PPA está vindo. Olha, nada mais é o plano plurianual para o ano que vem, que vai ser discutido nessa casa, que nós já recebemos CD para olhar. O que é que adianta nós discutir o plano do PPA, se lá na frente tudo vai ser mexido? Lembra de uma reunião que teve aqui, que eu questionei sobre a merenda, questionei sobre o número de aluno, e nós revertemos, e lá na votação foi retirado, e quando chegou no meio do ano, votou tudo novamente? Então, gente, se nós vamos discutir o PPA aqui sobre educação, eu acho que a secretária, o corpo da educação tem que estar junto com nós. Vereadores, isso é benefício da educação. Vereador, isso aqui não é bom para a educação. Se você não disser isso para nós vamos ser voto vencido aqui e jamais vamos poder defender.
Eu defendo. E tanto é que eu levantei aqui, levantei agricultura, levantei obra, tiraram dinheiro da agricultura, tiraram dinheiro da obra, para pagar 2,5 milhões de receita, de dívida. Aí pagaram, tiraram mais, só um pouquinho, presidente, 2,5 milhões em cargos gerais do município. E mais 1.380.000 de Secretaria de Receitas. É isso que nós queremos saber, a receita. A gente sabe que é folha, pagamento, investimento e tal, mas explica para nós. Nós não podemos deixar 3, 4 milhões, 7 milhões de dotação, 7 milhões e 800 de uma dotação do município e não saber para onde vão. Nós temos que saber. Então eu gostaria, mais assim, um desabafo e mais assim, uma cobrança da educação. Se tem projeto dessa natureza que estão tirando da educação, tiraram 2.600 e botaram de volta 2,65. Então, a Secretaria de Educação perdeu nessa transição 535 mil. Aí depois nós estamos aí fazendo bingo, fazendo isso, para arrumar parquinho, para pintar a escola. Eu sei que é voluntário, eu sei que é excelente o trabalho. Eu fui da administração do Tuta durante 8 anos, participei muito, sabe que eu participo, quem me conhece sabe, no Viegas, lá na creche do Viegas, a gente sempre participou, depois mudou o governo, a gente fica mais de fora, a gente respeita quem está administrando, não incomodo ninguém, vocês veem que eu não estou lá incomodando ninguém, quando a gente quer vaga, vou direto contigo, é meu, não dentro até, vou lá ver, tem vaga? Tem, não tem, se tiver a criança tiver direito, eu acho que é o direito, vai dizer, não tem aqui, mas tem lá, já fizesse isso comigo, agradeço, e é assim que a gente quer, gente. A gente quer ser parceiro. Agora, quando me tira dinheiro da educação para outros fins, porque não é para pagar professor, porque aqui já entrou de volta para pagamento, o professor já está aqui. Então, é para outros fins, se já é pouco, e nós perdemos, são as minhas colocações. Agradeço, tá, Cátia? Não sou sabedora desse assunto, eu vou averiguar para depois lhe responder. Eu vou averiguar toda a situação para depois lhe responder. Nós temos alguma demanda que nós pedimos, mas eu não acompanhei ontem a Câmara, e infelizmente não pude estar aqui. Nós temos algumas demandas que a gente pediu, então, nesse momento eu não posso lhe dar essa informação, porque eu não estava aqui ontem. Eu pedi algumas coisas, sim, para a Secretaria da Educação, para a administração, de necessidades que a gente tem de transporte, de alimentação, do 7 de setembro, de várias coisas, de uniformes que a gente precisa, de cadeirinhas para transportes, são várias coisas que a gente fez um grande pedido lá de coisas que a gente precisa, mas ontem eu não pude participar da sessão da Câmara. Não, cara, isso aqui já está... Esse projeto veio dia 21 de junho para cá, aí retiraram aqui o 21 de junho, entraram depois do recesso, entraram com o número 35 no dia 31 de junho, veio em caráter de urgência e disseram, não, isso aqui foi conversado, todos os secretários cederam um pouco para poder. Teve uma reunião com todos os secretários, e os secretários cederam para poder. E, inclusive, a agricultura está perdendo 1.800.000. Nós temos uma demanda bem grande, a gente se reuniu com eles, a gente passou a nossa demanda daquilo que nós precisávamos, e aí foi feito o projeto, mas eu ontem não acompanhei, eu infelizmente não pude ontem. Mas a próxima eu vou estar. Boa tarde, vereador Nino, e a todos. Quanto ao seu ofício que você encaminhou para a CEMED em junho, ele já veio para a Câmara, já saiu da CEMED já essa devolutiva, não sei de fato onde ele está, mas me recordo que lá você perguntava sobre a questão de quantos ônibus são da rota terceirizada, da rota municipal. Então, hoje, acho que para termos de conhecimento, são 9 rotas terceirizadas, né, que o município tem. Elas são bem mais do nosso interior do que da parte mais central. Nós temos 13 ônibus da rede municipal, ou seja, aqui a gente faz manutenção diária, porque diariamente é muito investimento que se faz ali, que a gente não considera gasto, e sim investimento. Essa última licitação, que são 6 rotas, foi um total de R$350 mil. R$50 mil para... de junho, quando foi feita a licitação, até agora, a dezembro. Acho que, basicamente, as informações que você pediu foram essas, né? Tinha também o pedido também em relação à creche do Saveiro, da Saudade e do Vendaval.
São as 3 colocações ali. As 3, a Cátia respondeu que são projetos do governo federal. Então, o recurso ele está, assim, na conta específica que o próprio governo federal faz o repasse. Quanto à creche da Saudade, há um estudo, não tem nada fixo, pronto já, que vai sair o ano que vem, enfim. A creche do Vendaval é algo bem mais novo, mas a da Saudade, que a Salete vem acompanhando, e a do Saveiro, essas estão mais próximas para estarem saindo. Mas tudo isso está no documento ali por nós, já escrito já. Eu só quero pegar um adendo da palavra e dizer que esse documento foi protocolado hoje na casa às 14h12. Provavelmente essa hora deve estar indo já para a Secretaria dos Senhores. A solicitação do quantos ônibus escolares o prefeito possui, quantos ônibus são disponibilizados para os alunos do município e qual o valor pago por esse contrato. Chegou hoje na casa e já está indo para os seus gabinetes. Mas só para falar, né, que veio do Executivo, chegou hoje aqui nessa casa. Não que a casa não passou a resposta para vocês. Inclusive até de requerimentos antigos, que na época que o Wilson era o presidente, também já chegou, e todos esses requerimentos são lidos aí na sessão. Salete. Secretária, eu acho que, não sei se ficou bem explícito, mas quando a Secretaria, junto com a Secretaria de Administração, CEMED, o Governo Municipal, enfim, o Governo Municipal, ele opta em fazer o transporte escolar terceirizado. Obviamente, tem um estudo e comprova-se que é uma economia para o governo municipal, certo? Acho que isso é importante, né, Vossa Excelência, porque a gente até discute isso, conversa aqui, mas é importante frisar, porque às vezes as pessoas não têm o entendimento, né, de que realmente é mais barato. E muitas coisas que a gente que também trabalha na administração pública, a gente sabe que, dependendo a terceirização, se bem orçada, se bem licitada, é realmente economia. Então é importante, Vossa Excelência, também registrar que gera economia essa licitação do transporte escolar, que não é uma coisa feita para não dar trabalho, né, que a Secretaria, a Administração Pública está fazendo por ver a geração de economia que ela dá. Com certeza, é uma economia grande, até porque a manutenção de ônibus é muito grande. Então, e as nossas rotas, elas têm algumas rotas mais simples e tem umas rotas que são mais complicadas, onde exige mais manutenção de ônibus. E a manutenção de ônibus é uma coisa cara. Então, a gente procura colocar nessas rotas os ônibus do terceirizado para a gente economizar nos nossos ônibus, e ele representa, sim, uma economia para nós. Grande, porque a gente não tem daí essa manutenção, a gente tem um motorista e monitor, mas não precisa a gente fazer a manutenção do ônibus, que é onde a gente tem uma demanda grande. Então, acho que essa é a maior vantagem de ter uma terceirizada. Estragou um ônibus, eles vão lá, trazem, repõem outro ônibus. Não tem falta. Quebrou aqui, a gente liga para eles têm que trazer outro ônibus. Então, isso facilita muito o nosso trabalho, e muito, né? E o nosso serviço fica melhor, certo? Vereador Cunha. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhora secretária, as Cátias, né? As Cátias, as diretoras e diretores aqui presentes, meu boa tarde. Eu, primeiramente, senhora secretária e diretores, né, eu gostaria de dizer que a classe menos favorecida é a classe da educação. Infelizmente, estou falando isso a nível de Brasil. Todo investimento, nós sempre falamos em educação, saúde e segurança, mas eu vejo que todo investimento, ou o principal investimento, deveria ser feito na saúde. Ainda há tempo de fazer um investimento a longo prazo, porque toda criança que cresce com mais educação é uma criança mais saudável e menos marginais nas ruas. Infelizmente, a classe que menos recebe é a classe de educação. Queria parabenizar a senhora e toda a equipe, porque eu sei do excelente trabalho que todas as diretoras vêm fazendo. Eu posso dizer isso porque a gestão passada, o Lindóia, aliás, o Celina e o Lindóia também, o Celina era uma indicação minha, foi a Silvia, depois teve uma outra moça, participei bastante, como a Magali também, que participou bem do Celina, né, Magali? A gente sabe disso. O Páscoa,
que eu quero aqui parabenizar. Eu não conhecia a diretora Mônica, mas o excelente trabalho que ela vem fazendo, eu posso falar isso, porque o meu neto estuda lá. Então, eu acompanho praticamente dioturnamente o trabalho da diretora Mônica e toda a equipe. Eu estou falando na direção. Quando nós nos referimos, né, presidente, na direção, na secretária, nós estamos nos referindo ao grupo, ao quadro de funcionários da educação. Isso é mérito de Vossa Excelência e de todos os diretores. A Charlene, lá em Três Riachos, que eu acompanho lá no Celina. Então, isso é importante. Então, isso eu gostaria de deixar aqui a minha gratidão e realmente o meu empenho em que vocês precisarem, porque nós sabemos que a educação é a base de tudo. Tudo faz parte da educação. Inicia-se. Infelizmente, no Brasil, Douglas, nosso vereador e advogado, infelizmente no Brasil não funciona dessa maneira. Deveria. Bom, eu tenho algumas pontuações para fazer para a senhora, secretária, e nossos diretores. Em final do ano de 2014, início de 2016 ou 17, eu coloquei um projeto nesta casa que ele não pôde ser aprovado, teria que ser pelo executivo, porque onerava os cofres. Eu coloquei um projeto médico nas creches. Ou seja, uma equipe médica com um pediatra, um técnico e uma enfermeira. Então, uma equipe de 3. Para monitorar todas as creches semanalmente. Essa equipe de médicos, elas seriam visitando todas as creches. Divide por creches. São quantas creches? 13. Então, são 13 creches. Cada semana ou cada 2, 3 dias, uma visita desta equipe médica para acompanhar essas crianças, que nós sabemos que quando eles estão doentes, você não pode dar um remédio, e tem que chamar os pais, aí os pais estão trabalhando em outro município, tem que sair correndo quando não pode. Então, nós sabemos a dificuldade que elas encontram, porque eu tenho meu neto. Nós sabemos, as diretoras atravessam juntamente com as professoras, né? Eu falo diretoras porque é um contexto, no geral. Então, eu gostaria, se fosse possível, se a senhora levasse, eu já coloquei como indicação para o executivo, mas para que isso fosse feito, porque, para o executivo, para que isso fosse feito, esse projeto de médicos nas creches. Essa equipe visitaria, monitorava todas as creches, somente as creches, né? Sabemos que tem outras particulares também, conveniadas, e assim por diante. Eu vejo que é necessário. Esse seria um ponto que eu gostaria que a senhora verificasse, por gentileza. O outro, na minha primeira gestão, em 2013, como aqui também o meu companheiro Ricardo já colocou, se eu não me engano, uma outra pessoa colocou, eu pedi uma indicação, coloquei como indicação, para que fosse feito, ou tentasse, né? Tem um colégio estadual em Três Riachos, São Mateus. Será que não existe uma demanda de crianças para que nós possamos fazer uma creche lá naquele colégio que está praticamente abandonado? Será que o Estado não consegue nos ceder aquele imóvel? Não sei se tem que trazer de lá para a saudade, né? Então, se existe essa possibilidade de nós fazermos uma creche lá em São Mateus. O próximo que eu vou pontuando. Se já cedeu, se São Mateus cedeu, é esse somente. Então, nós possamos tentar buscar recursos, para não trazer aquelas crianças de lá, São Mateus, São Marcos, Canudos, né, Douglas? Para saudade. Isso vai inviabilizando aqui. O terceiro tópico é se existe a possibilidade de fazer um levantamento, que eu acho difícil, né, o levantamento sim, para creche período integral, que é tanto nos cobrado na rua. Meu Deus, eu não sei o que eu posso responder. Minha criança estuda no período da manhã, eu trabalho o dia inteiro. Possível. É meramente impossível você trabalhar um período integral e o seu filho, o seu bebê, meio período na creche. Nós sabemos que é difícil, sabemos da dificuldade da secretaria. Isso não tenho dúvida. Nós precisamos solucionar. Assim, novamente, eu não estou aqui para rasgar seda, por favor. Mas, nobre secretária, a sua gestão é exemplar.
Nós precisamos, sim, de secretário, exemplo, secretário da Educação, não desmerecendo os demais. Mas a nossa Secretaria da Educação vai muito bem, obrigado. Falhamos, todos nós falhamos, não tem. Mas a senhora está de parabéns com a equipe. Secretaria da Educação, parabéns, a equipe, parabéns. Creche período integral, isso é... Todos nós, vereadores, somos cobrados, certo, presidente? Todos. É difícil o dia que não tem uma mãe ou um pai na minha sala pedindo creche período integral. Eu ligo para uma diretora ou para a secretária. Conseguimos? Não conseguimos porque não tem vaga. Todos vocês sabem que a gente liga. Não é que elas não querem dar, é que não tem vaga. E aí nós temos que responder para a mãe da criança que está ali, não tem vaga. É muito triste para a gente. 2013 foi um debate também do vereador André e de outros vereadores aqui também. O ensino médio no colégio Emérita. É necessário. Naturalmente, não precisam vir somente para o centro de Biguaçu, centro que eu digo, né, Maria da Glória, e outro colégio que é o Praia, né? Ensino médio. Heloísa. Heloísa. Então, eu gostaria, se fosse possível, claro, verificando a demanda, obviamente, para o Emérita. Emérita Godinho, eu vejo que a estrutura do Emérita hoje ela é mais, né? Acho que está melhor. Do Emérita. O outro tópico, eu estou falando tópico que é mais fácil para depois da resposta. Sabemos realmente, infelizmente a senhora não ficou sabendo, mas nós tivemos aqui ontem uma reunião muito até calorosa, né, nos debates, de algumas dotações sendo retiradas de algumas secretarias. Nós ficamos tristes, porque de todas as dotações da Secretaria da Educação foram retiradas dotações das escolas de vocês por mais de R$500 mil. Foi transferido para outras secretarias e que vocês perderam R$500 mil de dotações de recurso. É triste. Educação é a classe que teria que ser mais beneficiada. É da educação. Desculpe o desabafo, mas nós sabemos disso. Emérita, 500 mil. Educação, esse problema. Quantas andas, gostaria de saber da senhora se é possível também, quantas andas a quadra do Carandaí? Que realmente o mato toma conta, fecham muros, e do Godinho. A quadra. Eu sei, é estadual, nós sabemos, mas se, como a secretária é a secretária de Educação, se a senhora pode nos informar quantas andas a situação. Tá, tudo bem. Então tá bom. O próximo passo, todos nós sabemos o nosso crescimento em nosso município. Os condomínios verticais, prédios, edifícios, bairros fundos. Eu sei que também o nobre vereador presidente já colocou uma indicação agora, recentemente também de uma creche no Bela Vista. Nós sabemos, estamos acompanhando, obviamente. Mas no bairro fundo nós temos 2 creches. Páscoa e o Recanto. Nós sabemos que não dá mais. Impossível. Por quê? Hoje nós temos vários condomínios, rápido. Nós temos vários condomínios feitos, não tivemos contrapartida, que é uma preocupação muito grande, essa preocupação, que nós não temos contrapartida. Vai ter agora um empreendimento que vai começar agora, nos fundos, que é o condomínio da Minha Casa Minha Vida, de 230 famílias. 230 famílias. Se for uma criança por família, uma criança, já são 230 crianças. Isso colocando uma por família. Ao lado tem o condomínio da Outribor, que são mais 200 e poucos apartamentos. Temos na frente do lado do Miranda e assim por diante. E está saindo outro, vai sair outro atrás de Miranda. Bom, eu não vou falar em todos, porque vai ficar difícil. Mas nós precisamos sim de contrapartida para a construção de creche. Porque onde vamos colocar essas crianças? Acho que vão se instalar. Porque essas crianças vão... Agora, em setembro, entra 234 crianças. Elas vão para onde? Nós não temos espaço. Precisamos de integral, não temos espaço. Gostaria que a senhora, nos ajudasse. Já coloquei indicação. Tem o Bela Vista, a rua João Alfredo Fermiano, que é próximo. Não tem ali a demanda, não existe creche. E o bairro Fundos, que é o que está mais crescendo. Quem conhece o bairro Fundos, Oscarina está aqui, onde nós moramos. Oscarina,
lá realmente... Não, eu moro ainda. Mas nós nascemos ali, né? Então, ali realmente é uma evolução. É uma loucura, Douglas. É condomínio em cima de condomínio. Não temos. Foi falado em cursos técnicos. Precisamos de cursos técnicos. Precisamos. Não, nossos adolescentes não têm curso técnico para se profissionalizar. E para terminar, que como foi falado no EJA e tal, hoje, não sei se vocês sabem, tem o portal do MEC, vocês estão sabendo? No portal do MEC, que eu vejo pouco divulgado no município, eu divulguei no meu Face, pouco divulgado no município, portal do MEC, em que você faz a conclusão do ensino fundamental e ensino médio. A matrícula é até o dia, se eu não me engano, 18, dia 18 é a matrícula, e a prova, o teste, vai ser em outubro. Só que eu vejo, até o dia 18, e você tem a conclusão, tanto do ensino médio quanto do fundamental. Eu quase não vejo essa divulgação. Isso para muitas pessoas, muitas que são maiores, tem que ser maior de 18 anos. Mas eu vejo pouco divulgado. Né, que eu não tenho o portal aqui agora, mas é o portal do MEC. Então, isso enseja. Ó. Então, exatamente. Então, para quem não tem tempo para ficar, né, estudando, fazendo um curso e tal, tem a conclusão do ensino médio. Isso é o que eu gostaria de falar. E, novamente, quero dizer a todos que são de parabéns, muito obrigado pela educação, pela secretária da Educação e pelos professores e diretores que assim estão representando o nosso município. Muito obrigado. Nós não recebemos nenhuma orientação do MEC, porque sempre quando vem alguma novidade, eles mandam para nós enviarmos para as unidades escolares. Então, quanto a isso, a gente não recebeu nenhuma orientação ainda. O ensino médio não é nosso... Só, desculpa interromper a senhora, desculpa. Infelizmente, esta matrícula é até o dia 18, é somente esta semana. Então, nós vamos olhar isso, mas a gente não recebeu. Sempre quando a gente recebe alguma coisa do MEC, a gente repassa. Com relação ao ensino médio, como a gente já falou, não é nosso, né? O ensino médio é do Estado, eles que fazem com eles essa matrícula. A creche em período integral, por enquanto, a gente não consegue fazer isso, porque a gente vai deixar de atender muitas crianças se a gente fizer isso hoje. Então, a gente precisa atender um número maior de crianças, por isso que nós não temos o período integral. Em relação às creches todas que são necessárias em vários lugares, que todos vocês já disseram para a gente está fazendo alguns estudos, a gente está fazendo levantamento, a gente não vai conseguir construir 5, 6 creches, né? Mas a gente está fazendo, sim, pesquisas para ver aonde nós vamos fazer primeiro a nossa maior necessidade. Com relação ao médico nas unidades, a gente tem hoje o programa Saúde da Família, que algumas coisas de lá a gente já consegue, desde dentista, né, que a gente tem encaminhamentos, vários encaminhamentos a gente faz por esse programa, mas não o médico na escola, isso eu acho que é inconstitucional, a gente nem pode atender fora da unidade. Então, esse é um programa que, infelizmente, a gente não... infelizmente, a gente não vai conseguir cumprir. Obrigado, Kátia. Vereador Douglas. Obrigado, presidente. Quero agradecer de imediato a presença da secretária Kátia e também da Kátia Bernadette, e por extensão a todas as nossas diretoras e o bendito entre as mulheres, o seu Afonso. Agradecer a presença de todos vocês. Presidente, eu iria até me furtar da fala hoje, porque realmente eu vim aqui mais para ouvir do que falar. Mas, diante de algumas colocações, eu me sinto também na obrigação de fazer um contraponto para que a informação não fique apenas de forma unilateral. Né? Primeiro, cabe aqui dizer que sou fã inconteste da educação, até porque a minha criação por pai e mãe professores me deu todo o embasamento de a construção do meu caráter, a quem eu sou muito grato à educação. E quando se fala em gestão tão qualificada como nós temos aqui em Biguaçu, a minha admiração é muito maior pelo Instituto de Educação. O vereador Ney Cunha está certo, muitas vezes, e
a maioria das vezes, os nossos gestores não pensam em educação na magnitude que deve ser encarada. E outro dia até mandei uma mensagenzinha para as duas Kátias de um artigo que eu li, salvo engano, na Isto É, ou qualquer outra revista congênere, de estudos que dizem, presidente, fazem uma matemática de que onde há mais educação, há menos criminalidade. Um estudo científico, isso não sou eu que estou criando, não sou eu que estou falando, um estudo científico que compartilhei com as Cátias, depois até no grupo das diretoras, se puder remeter a cada uma, mas eu acho importante para que tenham acesso. Então, é nítido que a perfeição dificilmente será encontrada, seja em qual for o ramo de atuação profissional. Até mesmo por conta das limitações que cada um, dentro das nossas atividades, temos. Quando os diretores de escola, lá na sua unidade, procuram apoio, primeiro da gestão, da secretaria, depois da APP, depois da comunidade e, por fim, dos próprios vereadores, agentes políticos e públicos da nossa cidade, é porque eles estão emanados, secretária Kátia, e é assim que eu entendo, em fazer melhor pela sua comunidade, em fazer melhor pela sua unidade. E isso, ao invés de recriminar-se, deve ser fruto de elogios. Porque o salário de vocês vai estar depositado na conta no dia 30 de cada mês, se vocês fizerem ou não. Ações aos finais de semana, como agora o colégio lá da Limeira está fazendo, né? Até o Reginaldo, nosso presidente da APP, que é chefe do gabinete do vereador Ricardo, está capitaneando. Né? E assim por diante, não vou citar aqui outros exemplos, até porque a gente recebeu já, inclusive, pedidos de auxílio de praticamente todas as unidades escolares, para que possa envolver a comunidade nos bingos. Envolver a comunidade nos bingos, vereadores, eu entendo que é trazer os pais para dentro da escola. De uma forma diferente, de uma forma de confraternização, de uma forma de participação, para conhecer os professores, os seus alunos, para conhecer o ambiente que o seu filho está presenciando, enfim, todos os dias. Então, primeiro eu quero deixar esse registro sobre o primeiro tema da reunião, que foi esse, né? O porquê as unidades escolares têm promovido. E eu, ao contrário, eu digo o seguinte: promovam cada vez mais e serem ainda mais parceiros todas as vezes que foram promovidos esse tipo de confraternização, encontro, bingo, encontro, rifa, jantar dançante e tudo mais que a gente participa com vocês o ano inteiro. A vereadora, já transformei a Kátia em vereadora. Pode ser, inclusive, porque tem muita qualificação para isso. Seria um prazer enorme para Biguaçu. Kátia, eu fui autor aqui, até por desconhecimento, tem muitas leis no nosso município, e isso é algo que o presidente está tentando agora consertar. Existem muitas leis aprovadas aqui na casa que acabam não ganhando efetivamente a praticidade lá nas secretarias, né? E isso é tão verdade que eu fui autor de um projeto de lei, agora, nesse primeiro semestre, de implantar o Dia da Família na escola. Só que esse projeto já existe em Biguaçu, desde 2009, e nenhum de nós tínhamos consciência. Nenhum de nós conhecíamos. Então, agora eu estou fazendo, já está tramitando nessa casa, uma alteração a esse projeto de lei, para que a gente... efetivamente, Kátia, eu vou contar com o apoio de vocês, implante esse Dia da Família na escola. A ideia é basicamente o que o governo do estado já aplicou em alguns momentos da sua administração, mas é também uma forma de levar a comunidade para dentro das unidades escolares, muito próximo daquilo que tu mesmo mencionaste para a gente agora há pouco, desse envolvimento que pretendes colocar em prática. Então, fico feliz que vá ao encontro realmente do planejamento da Secretaria de Educação. Eu, por fim, senhor presidente, quero apenas manifestar, para que não fique nada muito supérfluo ou unilateral, como eu já mencionei, o projeto polêmico, sim, e isso não dá para esconder, mas o projeto de remanejamento orçamentário que foi votado em primeira votação ontem nessa casa e que hoje volta à pauta. Vale mencionar, primeiramente, que esse projeto de lei é o terceiro dessa natureza esse ano. Terceiro. E o princípio de tudo, quando se fala em orçamento, é a distinção. Orçamento é uma coisa, dinheiro é outra. Ninguém vai tirar dinheiro da educação.
Vocês podem ter certeza que ao chegar no final desse ano, vereador Salmir, nós vamos olhar quanto foi investido em educação no ano passado e comparar com quanto foi investido em educação esse ano, e nós vamos ter a convicção, a certeza mais do que absoluta de que nós vamos investir nesse ano mais do que foi investido no ano passado em educação. O que está se fazendo nesse projeto de lei é diminuir o orçamento, e aí eu concordo, em 535 mil, vereador Nino, isso? 535 mil do orçamento da educação, da mesma forma que já foi aumentado nos outros 2 projetos de lei. Ou ninguém aqui recorda? Não, vereador Nino, vamos ser inconsequentes. Busque informação, porque eu já busquei. Eu já busquei informação. Então, agora, realmente, a necessidade houve em outras secretarias para se tirar um pouquinho do orçamento da educação, se colocar lá, e daqui a pouco, quando houver necessidade de novo da educação usar dinheiro, vai sair de outra secretaria e vai para a educação. Vocês anotem e me cobrem no final do ano se o investimento em educação no ano de 2017 não vai ser maior, não vai ser superior do que foi gasto, efetivamente, gasto em dinheiro. Gasto, efetivamente, no ano de 2016. E eu vou explicar o porquê que foi feito esse remanejamento aqui na Secretaria da Educação. Foi feito para a gente finalmente concluir a cobertura da quadra do Olga Borgonovo, do Viegas, Fazeira do Olga e a do Donato. Olga e Donato. É para isso que foi colocado ali, ó, 870 mil reais de manutenção do ensino fundamental. E foi tirado lá do ensino... Foi tirado de outra rubrica lá. Enfim. Estava faltando dinheiro para a gente já comprar merenda. Precisava remanejar recursos para merenda. Então está sendo colocado 336 mil. E a hora que faltar, senhores vereadores, a hora que faltar dinheiro, o que, graças a Deus, não tem faltado, a hora que faltar alguma dotação orçamentária lá para a aquisição de veículo de transporte escolar, o que a gente está vendo que não é a prioridade da secretaria, a secretaria não quer comprar nenhum veículo, está se provando por A mais B que é mais barato terceirizar. Por que a gente vai deixar um recurso para aquisição de veículo de transporte escolar? Como é que a gente vai deixar uma dotação dessa espécie aqui se não vai ser usada? Então realoca ela para outra prioridade do governo. Então, apenas, senhor presidente, faço essas ponderações, essas considerações, mas tranquilizando toda a classe da educação, e aqui principalmente a secretária e a diretora de apoio sabem disso, e tranquilizo a todos os diretores das nossas unidades básicas. Tenho mais do que absoluta certeza, será investido no ano de 2017 em dinheiro, mais do que foi investido no ano de 2016. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, desculpa, eu sei que tem mais vereadores para falar. Gostaria de pedir desculpa à Kátia, a Kátia Bernadette e aos diretores. Eu tenho uma consulta médica agora às 16 horas, eu não consigo nem pedir para prorrogar o horário, porque nós temos sessão às 17, né? Então eu gostaria de me ausentar da reunião. Então, a minha assessoria entra em contato com a secretaria para a gente agendar uma conversa. Pode ser? Muito obrigada a todos, e eu coloco o meu gabinete à disposição no 3º andar, como tenho certeza que o gabinete de todos os vereadores dessa casa. E parabéns, e continuam lutando pela nossa educação. Muito obrigada, tá? Ok, vereadora. Vereador Elcio. Ricardo, acho que vai falar. Não, pode falar. Só me vai falar. Tá, senhor presidente, vereadora proponente, a secretária Kátia Bernadette, agradecer a presença de todos os diretores, agradecer e parabenizar, na verdade, né, pela superação desse primeiro semestre, a quais vocês foram responsáveis direto para que a gente pudesse minimizar todas as dificuldades enfrentadas nesse primeiro semestre. Realmente vocês estão todas de parabéns. Eu me sensibilizo mais com a região de Santa Catarina, né, a qual a Vânia é diretora do CI São Tomás de Aquino, na encruzilhada de Três Riachos, no Colégio Rodon, né? Então, Kátia, a gente já teve do mesmo lado como secretários, né? E na verdade eu sempre tive no início do ano, né, além de ser responsável pela manutenção das estradas rurais, e quando a gente voltava do recesso de final de ano, a gente tinha que superar toda essa dificuldade, né, e colaborar ainda, isso com muito prazer,
na manutenção de muitas escolas da área rural do município, juntamente com a Secretaria de Obras, né? Eu deixei sempre frisado essa preocupação e acho que agora a gente pode avançar nesse processo, que no recesso de final de ano, que a Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Obras, em parceria com a Secretaria de Transporte e Trânsito, possa manter uma equipe funcionando, né, trabalhando, para que não dê aquele sufoco de final de janeiro e nos meados de fevereiro, para fazer toda a manutenção externa dos pátios das escolas que ficam em situações lastimáveis, né, e também da estrutura física de todas as unidades escolares, que já seja planejada já no segundo semestre, para que assim que termine o recesso escolar, entre essa equipe, para assim que haja o retorno do período escolar, que as escolas já possam estar devidamente com seus pátios limpos, com toda a parte operacional adequada, e que os diretores, os professores e os nossos alunos já possam se sentir em casa com um colégio receptível para toda a comunidade. Então, gostaria de fazer esse pedido também. Você falou ali que o município hoje tem 4.498 alunos matriculados na rede pública. Gostaria de saber quantos que são transportados hoje pelo transporte escolar do nosso município. E muito se falou também no transporte escolar do município. Eu vejo que em algumas regiões e algumas comunidades, por vícios políticos e até por vontade do próprio governo, desrespeitou por muitas vezes esse distância de 3 quilômetros. Eu deixo aqui a minha pergunta: como você, secretária, isso vai repercutir também negativamente na direção das escolas, principalmente do interior, deixar de prestar esses serviços do transporte dos alunos que estão a menos de 3 quilômetros. Tem ônibus especificamente que pegam os alunos e levam na comunidade a menos de 3 quilômetros. Então, essa dificuldade, tenho certeza que você vai enfrentar, se realmente for querer adequar o transporte escolar dentro da regulamentação. Então, a situação que eu gostaria de ver é se você realmente vai enfrentar essa situação. Vem uma demanda diversa, com certeza eu não sei o quanto que a Secretaria de Educação vai poder implantar toda essa situação. Quero deixar aqui só uma alerta, viu, secretária, quanto à responsabilidade dos diretores. Acho que tem algumas unidades escolares que pegaram algumas EPPs que não foram devidamente legalizadas no mês de abril ali junto à Receita Federal, e hoje estão com alguns problemas, né? Tem escolas que ficou 2, 3, 4 anos sem estar com a sua APP em dia, e os presidentes realmente assumindo isso hoje causa um transtorno também, que os diretores escolares ficassem atentos aos presidentes da APP na regulamentação das suas APP junto à Receita Federal. E outra situação, Kátia, que eu gostaria que você, como secretária do Executivo, eu já encaminhei essa solicitação ao Executivo. Nós temos todas as unidades escolares da Secretaria de Educação que precisam realmente de melhoria na sua infraestrutura. Além de você ter que construir unidades escolares de creches, né, mas nós precisamos manter as nossas estruturas. Tenho certeza que temos escolas ICIs que precisam, escola de ensino fundamental ICIs que precisam dessas manutenções. Sei que todas as diretoras já fizeram o encaminhamento da necessidade de cada unidade escolar, tanto na rede elétrica, tanto no aumento da sua estrutura física para suportar a demanda que o ano que vem, com certeza, vai a ter, né? E que você desse uma prioridade, né? Unidade, por exemplo, de São Tomás de Aquino, por exemplo, teve toda a sua estrutura externa agora melhorada, né? Quer dizer, da acessibilidade, precisa ser aumentada também. Evidentemente que tudo demanda de recurso, né?
E falando em recurso, quero aqui fazer minhas palavras, as palavras do vereador Douglas Borbas, o orçamento da prefeitura nada mais é do que o orçamento doméstico que a gente tem em casa. Tem vezes que você gasta um pouco mais com o telefone, tem vezes que você gasta um pouco mais com a alimentação, e você tem que remanejar. E o governo de Biguaçu, com certeza, não seria irresponsável de mandar um projeto para essa casa, de deixar o aluno sem merenda, de deixar o professor sem pagamento, de deixar o transporte, a criança sem o transporte escolar. E nós, vereadores dessa casa, com responsabilidade, com certeza, votamos por termos essa consciência que o governo de Biguaçu não seria irresponsável de mandar um projeto para essa casa, que tirasse dinheiro da educação e fosse faltar dinheiro para merenda, dinheiro para transporte escolar e dinheiro para manter a infraestrutura. Sei que você tem se esforçado ao máximo, secretária, para valorizar o nosso quadro profissional. Nós temos unidades gestoras do município de Biguaçu que trabalham 6 horas, né? Cargos comissionados, ACTs e efetivos, né? A educação é uma situação diferenciada, né? Os cargos das diretoras das unidades escolares, seja ela efetiva, seja ela comissionada, ou seja até os professores de regime de ACT, o básico da educação, e nós só vamos ir na educação, se todos esses profissionais foram tratados com a mesma isonomia salarial. E eles muitos deles trabalham 12 horas, 8 horas por dia estão na sua unidade escolar. Tem diretor que chega, é o primeiro a chegar, o último a sair, né? A gente sabe disso, né? Tanto faz o comissionado como o efetivo, né? E a gente já falamos com executivos, os vereadores estão comprometidos nessa situação também, de valorizar mais o profissional da educação. Principalmente aqueles que suportam lá o dia a dia, que são psicólogo, que são médico, que vão para a sala de aula, que fazem a parte operacional, que corre atrás da APP, que tem toda essa demanda de educação e que recebe a mãe, muitas vezes chega exaltada, consegue amenizar a situação. Então, com certeza, o profissional da educação deve ser, e vai ser, tenho certeza disso, a gente já evoluiu muito, né? A gente sabe que a educação não é só a estrutura física, e não é só o professor, e não é só o diretor. Nós precisamos do comprometimento familiar, da estrutura familiar, que ouvimos hoje, o aluno indo para a sala de aula sem nenhum comprometimento com o estudo, não sabendo de onde vem e para onde vai. Não se chega a 100% na educação se não tiver o comprometimento também da família. Só a estrutura física, os professores e a vontade dos diretores, com certeza a gente não vai evoluir muito na educação. Então, tenho certeza que a educação de Biguaçu, com o comprometimento de todo esse quadro de diretores aqui, com a direção da Secretaria da Educação, a qual você está à frente, que foi eleita para isso, né? Com todo o suporte dos diretores e todos os profissionais da educação, a gente com certeza vai conseguir aumentar o IDEB da rede pública municipal do município de Biguaçu. É isso. Vou ser breve, que nós estamos concluindo o horário, né? Mas eu quero dizer uma coisa muito importante, acho que isso aqui em alto e bom tom, para que todos ouçam, né? Nós não temos nenhum salário de nenhum servidor atrasado, nós temos a merenda na escola, nós temos o nosso transporte escolar, nós estamos fazendo dia a dia tudo o que é possível ser feito dentro do nosso orçamento. Nós estamos planejando o próximo ano nesse quesito infraestrutura, que a gente sabe aonde nós precisamos melhorar. Em relação à APP, os diretores sabem do funcionamento da APP e como eles precisam, e como a APP precisa estar dentro da sua documentação. Com relação ao planejamento para o próximo ano, esse ano eu não estava para planejar o fevereiro desse ano, mas nós já estamos nos organizando para que no final do ano toda essa parte de limpeza das unidades, tudo isso que precisa estar pronto para que o ano de 2018 comece de uma forma adequada, tudo isso nós vamos fazer antecipadamente. Então, é planejamento, né? Aquilo que a gente precisa fazer, porque se a gente não planeja, a gente não consegue fazer as ações. E
novamente reiterando, né, o apoio que eu tenho das minhas diretoras e do meu diretor, que estão lá à frente fazendo o seu melhor, como você mesmo pode comprovar, porque está presente muito nas escolas, né? Então, infraestrutura, planejamento, APP, tudo isso, todos esses assuntos são pautas das nossas reuniões sempre. Obrigado, Kátia. Salmi. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, todos os diretores e diretoras. Em nome da minha amiga Elisandra, lá cumprimento as demais diretoras e diretores. Eu gostaria de, inicialmente, parabenizar, né, a Secretaria de Educação, da secretária Kátia. Sabemos das dificuldades que a gente vem passando no país e conseguir fazer toda essa gestão, essa organização, em alguns casos até a modernização daquilo que vinha sendo aplicado, é louvável, é alvo de vários elogios, né? Agora, por outro lado, é lamentável saber que um projeto dessa envergadura que entrou na casa ontem e que mexe com uma cifra tão alta, indiferente de ser dotação ou ser dinheiro, ser caixa, a gente sabe que é impossível você ter um desembolso, ter uma despesa se não tem uma dotação. Então, no fundo, se resume a praticamente a mesma coisa, sendo que ele não era nem de conhecimento da secretária, principalmente pela fisionomia de espanto que acabou sendo demonstrado quando mencionado o valor de redução, né, da dotação que existia, do orçamento que existia previsto para a secretaria. Mas acredito que é sim possível fazer o que está sendo feito e até fazer mais ainda com 500 e lá vai cacetada de 1.000 a menos. É louvável também todo o esforço de vocês com relação às atividades que são feitas de organizar bingos, rifas, festas. Sabemos que isso é interessantíssimo, principalmente, né, para se criar a integração entre escola e comunidade, né, para trazer os pais, dar espaço para as crianças mostrarem os trabalhos que elas desenvolvem no dia a dia. Principalmente, isso acaba criando até um certo orgulho para a comunidade escolar, né, poder fazer as suas apresentações, principalmente com a presença dos pais e da comunidade. Realmente é muito interessante e louvável. É lastimável quando a gente recebe a solicitação de ajuda para ter que consertar um telhado, para ter que pintar uma escola, para ter que reformar qualquer bem do patrimônio. Enquanto se trata de confraternização, de aproximação da comunidade escolar, né, da comunidade acadêmica com a comunidade, é muito bacana mesmo, e eu cresci tendo isso. Acredito que a maioria de vocês também cresceu passando por isso. Então, nesse sentido, realmente é interessante e acho que todos deveriam ajudar. Mas realmente é louvável, é lastimável quando é para outros fins, principalmente depois de ver projeto como esse tirando uma cifra tão alta da pasta. Com relação à terceirização dos ônibus, eu só gostaria de saber se essa terceirização foi feita com uma empresa ou ela foi feita com várias pessoas, né, que possuem. Tá, e aí quem venceu foi uma empresa, é isso? Então todos esses. B. Eu não tenho certeza se é Barreiros ou São José, mas acho que é São José. E aí todas essas linhas que foram terceirizadas, elas já foram modificadas? Sim. O acompanhamento está sendo feito, está sendo bem aceito pela comunidade escolar? A gente está fazendo um acompanhamento bem perto. Sexta-feira nós tivemos uma formação com os motoristas e com os monitores, porque a empresa é terceirizada, mas os alunos são nossos. Desde a questão do tratamento com as crianças, dos motoristas, todos eles receberam uma formação ali na Secretaria da Educação. Então, são avanços que a gente está fazendo dentro do transporte escolar que antes não havia.
e acredito que vai repercutir bem lá na frente. Mais uma vez, Kátia, parabéns. Essa é uma atitude que é louvável e é bacana. Eu acho que só terceirizar por terceirizar seria injusto, né? Até porque eu vejo que os profissionais que são da casa, eles recebem e são cobrados pela qualificação ou pela qualidade do serviço prestado. Estranho seria se você realmente não aplicasse a mesma energia, né? A mesma regra. Então, parabéns mais uma vez. Com relação à cobertura das quadras, como foi mencionado, se eu não me engano, essa é uma responsabilidade, e acho até que você mencionou isso no começo das suas falações, que isso é uma responsabilidade do governo federal, contrapartida, inclusive. Então, não vejo também a... Sempre existe contrapartida do município. É muito difícil não ter, né, da gente ter que integrar algum valor. Nós temos a construção da quadra do Viegas, que faltava muito pouco, se não me engano, só a questão da parte elétrica, né? E agora vai ser colocada redes lá também, e a parte do Donato, que a gente não recebeu mais nenhuma verba do governo federal, que tudo ficou parado, e a gente precisa colocar aquela quadra para funcionar, né? Então, são as duas que estão agora em construção, que vão ser concluídas, e a próxima vai ser, então, a do Olga, né, que também é do governo federal, e a gente está aguardando tantos recursos que foram prometidos e que ainda não estão, né, conosco. Mas essas três, elas vão ser, ou pelo menos as duas, vão ser trabalhadas ainda nesse segundo semestre, com recurso do município? Sim, para a conclusão delas, com recurso do município, sim. Legal. Eu acho que era isso que tinha para comentar. Obrigado por terem vindo e parabéns mais uma vez a vocês. Vereador Salmi. Vereador Ricardo. Boa tarde, senhor presidente, secretária Kátia Bernadette e aos demais diretores. Eu acho que já foram utilizados aqui todos os adjetivos possíveis, né, para elogiar o trabalho de todos vocês da Secretaria da Educação. E, inicialmente, parabenizar a secretária Kátia pela inovação, pela coragem de terceirizar a rota do transporte escolar, porque eu venho do trabalho na iniciativa privada e a gente vê que é uma tendência dentro das empresas, né, de grande porte e médio porte, né, e a gente tem que considerar que a nossa prefeitura ela funciona como uma empresa, ela tem os seus clientes e tem que entregar tem a questão da oferta e demanda. E todas as empresas elas caminham para a terceirização das frotas, aluguéis de frotas, economiza na questão de aquisição de veículos, a questão de manutenção, porque se tu tem que fazer a manutenção, tens que ter um técnico capacitado para avaliar a manutenção que é realizada nele. Então, muito dinheiro é economizado com essa terceirização. O meu questionamento seria, não sei se você vai ter a resposta, né, agora de bate-pronto, mas eu gostaria de saber quanto custa para a municipalidade ao mês cada aluno, né? Se tem uma média, né? Não se tem como ter exatamente, mas o total que é gasto e dividido pela quantidade de alunos matriculados, se tem um valor. Eu não tenho esse valor aqui agora, mas eu posso te responder e posso te enviar a resposta? Sim. E outra situação seria a questão das creches. Para um pai, né, para uma família ter direito a uma vaga de creche, os pais têm que trabalhar fora? Tem que trabalhar fora, sim. Deveria ser. Deveria ser, né? Todos trabalhando fora, né? Uhum. É porque o direito é da criança, não é do pai, né? A criança que já está dentro da unidade escolar e que, por acaso, a mãe perde o seu emprego, o direito é da criança, ela vai continuar ali. Mas o que eu menciono é no ato da matrícula. No ato da matrícula, vai matricular a criança? Não tem necessidade? Não, vereador Ricardo, não, porque as matrículas sempre acontecem no ano 2017 para 2018. Então, nem sempre os pais em 2017 estão com seu emprego ainda. Então, é feito se eu estiver errado, vocês me corrigem, por favor, tá? Então, é feita uma solicitação de vagas. Nisto, aquele pai, ele pode não estar empregado ainda e conseguir um emprego até o fevereiro. Caso ele não consiga esse emprego, ele tem um tempo hábil ainda. É isso? Ainda é. Ele tem um tempo hábil para conseguir essa vaga. Caso contrário, ele perde.
Só para deixar claro que eu não estou aqui julgando, só queria entender, a gente né, não realmente. porque, isso assim, como a rede é muito grande e tem que ter critérios, e um dos critérios é isso, os pais têm que estar trabalhando. Mas se houver a vaga, pode ser... Se houver a vaga, fica meio período, como a rede já atende meio períodos. Porque a vaga, a gente tem que pensar em políticas públicas para a criança e não para as famílias. E pensando na criança, toda criança na escola, mas infelizmente a gente precisa criar alguns critérios também. Até porque... para que a gente consiga ter as crianças lá. Né? E também a questão muito debatida, vem sendo muito debatida, é a questão das atividades extras, né, que são realizadas dentro das escolas, bingos, rifas e tudo mais. É uma pena que a gente tenha uma carga tributária tão alta e tão pouco desse dinheiro retorne, né, para o nosso Estado. Nós somos um dos estados da federação que mais envia impostos, né, para o governo federal e, no entanto, a gente não tem esse retorno na mesma medida. Então, eu vejo que talvez tenhamos até mais áreas da educação, isso cabe a um estudo. Hoje em dia tem a questão dos vouchers também, que tem mais áreas da educação que podem estar sendo, de repente, terceirizadas ou sendo avaliado, né, até onde compensa ter aquela área pública e até onde uma empresa privada conseguiria fazer um trabalho mais específico, até porque o transporte é um exemplo que não é a atividade fim da Secretaria, né? Então, mais uma vez, parabenizar, tenho certeza que os próximos meses e anos que você estiver à frente da Secretaria trarão inovações e desenvolvimento para a educação do município. Eu quero agradecer a participação de todos os vereadores aqui presentes, que fizeram perguntas, e nos colocar à disposição para sempre que precisarem tirar alguma dúvida ou precisar de algum atendimento que vá até a Secretaria da Educação. E por esse encontro daqui, que eu percebi aqui nesse momento, o quanto vocês têm perguntas e o quanto vocês gostam de saber sobre a educação, até porque lá estão os nossos munícipes, né, as famílias que fazem parte do nosso município. Então, nós vamos promover mais encontros como este, não em dia que antecede a sessão de vocês, que eu acho que está ali em cima, né? Mas nós vamos promover mais encontros como esse, de repente, lá na educação, lá no nosso auditório, um momento onde a gente tire mais dúvidas, que vocês possam conversar também, né, com os nossos diretores que estão lá na ponta, né, para que eles digam para vocês como é que é o dia a dia deles, né, que eles contem para vocês. Então, a gente vai promover mais encontros como esse, mas fora da sessão da Câmara, então lá, para que seja um momento mais descontraído, onde a gente tem acesso a informações que às vezes vocês precisam, que a gente suba a escada dessa, já tem a informação. Enfim, vamos promover na Secretaria da Educação. Nós procuramos, sim, com certeza, ser transparentes. Tudo que a gente faz, a gente gosta de dizer o que está fazendo o nosso melhor. Então, a gente vai promover mais encontros como esse com vocês, que acho que é importante, mas daí com todos os vereadores. Né? Obrigado, Kátia. Passo a palavra para a vereadora solicitante dessa reunião, vereadora Salete, para as considerações finais. Senhor presidente, senhores vereadores, nossas secretárias, vamos dizer assim, né? Nossas Cátias, nossas queridas diretoras, nosso diretor. Acho que, como a Kátia também já finalizou, esse encontro foi bastante pertinente. Acho que, às vezes, a diretora pode ficar lá pensando assim, poxa, mas por que eu estou aqui? Porque, vocês não imaginem a repercussão que uma palavra dada nesta tribuna tem. Sobretudo, as negativas. Aquelas de crítica, aquelas de cobrança. E, infelizmente, né, é o direito de cada vereador e é o dever de cada vereador, mas também é o dever de nós, enquanto comissão, enquanto vereadores, enquanto secretaria, trazer isso à tona para que a gente amenize, para que a gente conheça um pouco mais todos os trâmites do trabalho de cada um e, assim, a gente caminhar para aquilo que realmente a gente está proposto, que é melhorar a qualidade de vida da população. Então, queria agradecer a presença de todas,
com certeza, algumas têm certeza que estão até conhecendo os vereadores, alguns estão conhecendo os nossos diretores, e considerei bastante positivo esse nosso encontro, e se Deus quiser teremos mais, se Deus quiser também trazendo boas notícias, né? Que a educação sempre traz muito boas notícias, desejando mais uma vez bastante sucesso, bastante felicidade a cada um de vocês, e no que for possível, e estarei sempre com o gabinete, portas abertas e braços abertos também. Obrigada a todos vocês, bastante sucesso e uma boa tarde. Obrigada, presidente. De nada, vereadora. Eu quero agradecer a vereadora Salete, vereador Elson, vereador Nino, vereador Salmi, vereador Ney Cunha, vereador Ricardo, vereador Elson. Quero parabenizar a Cátia e dizer que eu torço muito por ti, muito pela tua permanência na frente da Secretaria de Educação. Quero deixar aqui meus agradecimentos, independente de partido político, independente de vereador que vota ou não, pelo merecimento dos trabalhos que vocês fazem à frente dessas crianças, à frente da ICI, à frente dessas escolas. Vocês realmente estão de parabéns. E só em vez, e eu falo que às vezes vem diretoras de escola ou CIs aqui na Câmara pedir um auxílio, pedir uma ajuda, alguma coisa dessa natureza, a gente vê que vocês estão na hora de folga se doando em prol de alguém. Isso é muito importante, vocês têm o meu respeito e a minha consideração. Hoje foi essa reunião de trabalho, veio a Cátia Bernadette. Vocês devem estar se perguntando, a gente veio aqui, poderia estar no nosso CIs e a gente não foi chamado, mas isso tudo é um contexto que os vereadores que estavam nessa casa, juntamente com todos, poderiam perguntar alguma coisa também dos seus CIs, das suas escolas, que viesse a somar com a resposta da Cátia Bitchel. Então, vocês realmente têm a minha consideração. A Câmara de Vereadores não tem nem porta para receber vocês. Marli, um abraço também de cada da gente aí, parabéns pelo bom trabalho que tu faz. Declaro encerrada a presente sessão. 17 horas, nobres edis, estamos aqui novamente para os debates calorosos. Um abraço e obrigado.